A paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado através das transmissões, através deste canal. Aqui quem vos saúda é o pastor Ezequiel, da cidade de Curitiba, e diretamente do Estudo da Sé. A gente está mais uma vez aqui iniciando mais uma programação, a qual vamos estar falando da Palavra de Deus. Mas antes mesmo de nós iniciarmos a Palavra de Deus, irmãos e irmãs, quero hoje chamar a atenção. Todos os irmãos e irmãs sabem que a gente está com um projeto agora para o ano que vai se iniciar de 2024, abrir nossa primeira igreja física, a Igreja Pentecostal Comunidade Evangélica Restaurando Vidas. Irmãos, para isso acontecer, esse projeto já está há algum tempo no meu coração, e o nosso projeto vem para fazer diferença na comunidade. É uma igreja que vem para fazer a diferença na comunidade. A Igreja Pentecostal Comunidade Evangélica, a qual Deus me revelou há tempos atrás, há anos atrás. Infelizmente ela não saiu do papel porque, infelizmente, envolve dinheiro, envolve valores, investimentos. E, amados irmãos, tenho orado, tenho buscado de Deus a confirmação, e o Senhor sempre tem confirmado. E no início deste ano de 2024, nós vamos iniciar essas atividades em nome de Jesus. Irmãos, mas para isso eu conto com a tua ajuda, eu conto com as suas orações primeiramente, para que esse projeto venha sair do papel. A gente lançou aqui uma campanha de arrecadação de fundos em prol dessa obra, em prol desse trabalho, e visto que envolve valores, aluguéis, o salão, comprar cadeiras, outros materiais que se utiliza dentro da igreja. E a gente lançou uma campanha, irmãos, sorteio de 2 Bíblias, a Bíblia do casal, sendo uma masculina e uma feminina. Pastor, como que funciona esta campanha? Como que eu faço para mim participar? Você vai escolher o número de 1 a 200, a quais estão disponíveis, e neste número você escolhe e contribui para a obra do Senhor, valor de R$20. Ah, pastor, mas é muito. Eu tenho certeza, amados irmãos, que você não compraria uma dessas Bíblias que a gente está presenteando. Não vamos falar a palavra sorteio, presenteando aquele que ganhar por R$20. Lembrando, eu sou completamente contra jogos de azar, qualquer tipo de jogos. E a própria palavra de Deus também nos adverte quanto a isso. Mas nós precisamos levantar fundos, meios, para que esta obra, esse projeto, ela possa sair do papel. Na descrição, eu vou deixar, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o número do Pix. E você, nos comentários, pode deixar o seu contato. E nós, aqui, da comunidade evangélica, da Igreja Pentecostal Comunidade Evangélica, nós vamos entrar em contato com você para pegar seus dados e o número que você escolher. Aí você manda o comprovante do depósito, a gente vai mandar um comprovante do número que você está escolhendo via WhatsApp. E no dia 9 de fevereiro nós vamos fazer esse sorteio. Então eu peço para os irmãos, para as irmãs que não nos ajudaram ainda e desejam no seu coração nos ajudar, entre em contato conosco para que nós possamos fazer desta obra uma obra diferenciada na comunidade. Amém? Sem perda de tempo, vamos para a palavra de Deus.
tem surgido muitas dúvidas nos corações dos cristãos, e nós vemos aqui hoje, através dessa palavra, para dar um esclarecimento dessas dúvidas, a qual a palavra de Deus hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, a qual ela diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Amados irmãos, a maior dúvida no coração dos cristãos hoje: pastor, por que o crente não bebe? Pastor, por que o crente não faz tatuagem? Por que o cristão não pratica jogos? Por que o cristão não pode se envolver fora do casamento, fora de um relacionamento com outras pessoas? Pastor, por que o cristão ele é proibido de muitas as coisas? Amados irmãos e irmãs, essa palavra ela vem para nos esclarecer que nós, como cristãos, não somos proibidos de nada. Por quê? Porque Deus ele nos deixou o livre-arbítrio da escolha. Eu posso escolher o que eu quero fazer, eu posso escolher o que eu bem entender. Como a palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, ela diz assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa? Pode sim, porque você tem o livre-arbítrio, porque você é livre. Ah, pastor, então esse final de ano eu posso beber cerveja? Posso beber bebidas de álcool? Pode. Pastor, se eu quiser ter algo fora do meu casamento, fora do meu relacionamento com outra pessoa, eu posso? Pode. Se eu quiser fazer tatuagem, pastor, eu posso? Pode. Tudo você pode, mas nem tudo me convém. Por que eu posso fazer essas coisas? Como eu acabei de falar, porque você é livre. Você tem o livre e o arbítrio. Mas não devo fazer qualquer coisa. Mas você não deve fazer qualquer coisa. Por que eu não devo fazer? Por que você não deve fazer, meu irmão? Primeiro, o que torna imundo para a tua vida, você não pode fazer. Segundo, o que mancha a tua trajetória como cristão, como homem, como mulher de Deus, você não pode fazer. O que desonra a minha família, o que desonra a sua família, você não pode fazer. O que agride a comunidade, você não pode fazer. O que faz mal para a comunidade, para a sua família, para você, isso você não pode fazer. Mas tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por que Paulo escreveu desta forma? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A frase tudo é lícito, mas nem tudo me convém, aparece num contexto em que apóstolo Paulo, ele corrige os cristãos. Alguns estavam adotando algum comportamento naquela época que era completamente reprovável.
que era completamente abominável aos olhos de Deus, contra os conceitos cristãos. Eles estavam se entregando à imoralidade, ao pecado social, ou sociais, da melhor forma dizendo, e ainda tentando justificar com base no entendimento errado da liberdade cristã. A cidade de Coríntios pregava uma ideia de liberdade total. E hoje, nos dias atuais, podemos vivenciar, ver algumas igrejas adotando completamente conceitos, completamente programas que são contra os olhos de Deus. E alguns cristãos ainda estavam abraçando essa ideia. E alguns cristãos abraçam essa ideia nos dias de hoje. Você pode vir como está, assim a palavra de Deus fala. Vem como estás. Mas ela não fala permaneça como está. Se você chega do pecado, você é liberto. Se você chega doente, você é curado. Se você chega transtornado, você é liberto. Se você chega com problemas, Deus resolve. Se você chega viciado, Deus liberta. Se você chega com qualquer tipo de problema, Deus liberta. Porque o Senhor não te trouxe do mundo da escravidão do pecado para dentro de uma igreja para você permanecer da mesma forma que quer, ou da mesma forma que acha que deve viver, no adultério, na prostituição, nas drogas, na marginalidade, no mundo do crime, e permanecer da mesma forma. Não é dessa forma que Deus te chamou. Aqui o Senhor também nos dá a entender que essa palavra, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, se eu vou para a casa do Senhor porque eu quero mudança para a minha vida, eu estou cansado daquele velho homem, eu estou cansado daquela velha criatura e quero me tornar uma nova criatura, um homem abençoado, um homem honrado por Deus. Um exemplo disto, que naquela época era comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos. O relacionamento sexual entre sacerdotisa e adoradores, esse era exatamente o plano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Então, o apóstolo Paulo, ele aparece nesse contexto para corrigir os cristãos de Corinto. Mas no dia de hoje não fica diferente. As igrejas estão adotando balada gospel, funk gospel, isso gospel, aquilo gospel, tudo gospel. E aos poucos o mundo está tomando conta das igrejas. Esse tipo de prática naquela época estava tão enraizado naquela sociedade que era algo cultural. Festivais eram promovidos nos tempos pagãos. Eram oferecidos grandes banquetes à população. Como parte dessas atividades havia rituais de prostituição. E aqui a gente não vai falar apenas um tipo de pecado. Aqui a gente vai falar todos, em geral. Louvado seja Deus. Parece que alguns cristãos, Corinto, mesmo depois de terem recebido o Evangelho, ainda continuavam envolvendo com práticas. Então Paulo fez
uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo, com o objetivo de identificar qual a visão cristã correta do prazer. Basicamente, o apóstolo indica que finalidades últimas de nossos corpos é honrar a Deus. E também deixar claro que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Se tem Espírito Santo, não tem adultério. Se tem Espírito Santo, a tua vida não tem prostituição. Se tem Espírito Santo de Deus, não tem vícios de álcool, cigarro, qualquer tipo de droga ilícitas. Se tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, na minha vida, não existe nada de pecado. Mas vamos pecar, porque somos humanos, somos falhos, miseráveis pecadores. Mas devemos ter a consciência de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas pessoas pensam que apóstolo Paulo quem disse toda essa frase. Porém, essa frase expressa algum argumento e um contra-argumento. Isso significa que o apóstolo responde uma argumentação de alguns coríntios. Eu posso fazer isso porque me é lícito. Eu posso fazer aquilo porque me é lícito. A palavra própria nos diz que é tudo lícito. Mas nem tudo me convém. Parece que tudo é lícito era um tipo de lema usado pelos coríntios naquela época. Era a expressão que aparece 4 vezes em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, 10, 23. Mas não é possível determinar a origem desta. Alguns estudiosos acreditam que talvez essa expressão tenha vindo dos filósofos gregos. De qualquer forma, o que sabemos é que membro da igreja de Corinto estava se apoiando nessa para explicar a liberdade cristã, para praticar o pecado, para praticar o adultério, a prostituição, tudo o que é lícito aos olhos do Senhor. Amém? Então em 1 Coríntios 6,12, Paulo aprega esse lema usado pelos coríntios e dá sua resposta apropriada. Observe, irmãos, o que eu vou te falar a partir de agora, com base nesta estrutura bíblica. O argumento dos coríntios, todas as coisas são lícitas. Como eu acabei de falar há pouco, eu posso fazer tudo aquilo porque eu sou livre. Eu posso fazer tudo aquilo porque eu tenho livre-arbítrio. A resposta, o argumento dos coríntios naquela época, eles falavam: todas as coisas são lícitas. A resposta contra esse argumento: mas nem toda me convém, mas nem toda me convém. Mais uma vez, o argumento: tudo me é lícito. O argumento: mas eu não me deixarei dominar por nada. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus segue o padrão de cristão. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus segue o brilho do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida rejeita todo e qualquer tipo de pecado, porque é mais fácil, aleluias, nós rejeitar aqui do que perder a nossa salvação eterna. Esse mesmo padrão, a qual acabei de falar no verso
Segue no verso 13, onde o apóstolo cita que parece ser outro lema também utilizado a eles. Diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mais uma vez Paulo responde: mas Deus destruirá ambos. Louvado seja Deus. Tudo me é lícito. Algum crente, ou melhor dizendo, alguns crentes, pensavam que podia fazer o que bem entender, ou pensam. Após essa palavra, acredito que vai mudar o seu conceito. Já que são livres em Cristo. Só que muitos extrapolam todos os limites e procuram justificar seus pecados dizendo que tudo lhe era lícito, que tudo é lícito. Eles não buscam ter uma vida de santificação, uma vida plena na presença de Deus. Muitos não buscam estar ali em uma plena comunhão com o Espírito Santo, em um compromisso fiel e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dessa matéria, dessa tarefa, dessa palavra, que nós podemos aprender, o pecado simplesmente, ele transmite uma ideia. Ilusória, mentirosa, de liberdade. A palavra de Deus claramente fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza os seus servos e os retribui a um salário de morte, conforme em Romanos capítulo 6, verso 16. Além disso, a única maneira de não estar sobre servidão do pecado é estando sobre a servidão de Deus. Estar firme, plenamente na presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente, em todas as coisas, desde que isso ocorra uma comunhão com Cristo. Esse entendimento deve reger nossas vidas em todos os aspectos. Obviamente, aqui também deve ser incluído em nossos apetites naturais. Se entendemos o que a palavra de Deus quer nos falar aqui, realmente podemos declarar de forma pessoal: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certa feita me perguntaram, como eu disse no início dessa programação: pastor, eu posso fazer tal coisa? A resposta está aqui: tu pode, só que haverá consequências. Amém? Não é mais fácil você permanecer nos caminhos do Senhor, por mais arduoso que seja, por mais difícil que seja, mas fica firme, porque o que Deus tem para você vai além das suas imaginações, vai além dos seus projetos. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, que vocês chegaram até aqui. Essas eram as palavras que o Espírito Santo de Deus tinha para nós. Se nós não fazer uma programação antes do tempo do ano, quero desejar a todos um feliz ano novo. Que esse ano de 2024 venha ser repleto
de bênção, de prosperidade, tanto materiais como espirituais na tua vida, na sua família, que os teus projetos que ainda não saíram do papel neste ano de 2023, e no ano de 2024 você possa realizá-lo, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, amém? Então, mais uma vez, irmãos, continuo a falar, você que queira nos ajudar nesta campanha, no sorteio da Bíblia do Casal, deixa teu nome no comentário, o telefone que nós da Igreja Pentecostal Comunidade Evangélica Restaurando Vidas vamos entrar em contato contigo para nós pegarmos o número que você escolheu, aquele que estiver disponível, e nós possamos lhe mandar o comprovante do seu depósito, do seu Pix, para poder estar ali concorrendo ao sorteio dessas 2 Bíblias do casal, amém? Deus abençoe, fica todos na paz do Senhor Jesus.